E aí, empreendedoras, estamos começando mais um podcast chamado Elas Podem, um podcast voltado para mulheres empreendedoras. E hoje, nada mais, nada menos, estou com uma mega empreendedora aqui, a Andrea. Isso mesmo, ela trabalha na área de cosméticos, né, e farmácia. Muito interessante a abordagem dela. Nós estávamos conversando um pouquinho aqui, nós temos alguns produtos expostos. Abre essa câmera aqui. Há alguns produtos desenvolvidos pela farmácia dela. Gente, muito interessante, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre esses produtos ao longo do nosso podcast. André, muito prazer tê-lo aqui para compartilhar um pouquinho, né, da sua trajetória até aqui, né, que eu acredito que sejam muitos anos, né, muitas experiências, e eu acredito que tem muita relevância às novas empreendedoras aqui, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando contigo e com as pessoas que irão assistir, e eu contribuir assim com outras mulheres, com outras pessoas, com pessoas que queiram empreender e falar um pouco da minha história. Então vamos lá, a primeira pergunta é muito difícil. Quem é Andrea? Então vamos lá. A Andrea hoje é uma mãe, uma mulher, uma empreendedora, uma farmacêutica, uma terapeuta e uma pessoa que busca sempre algo e que gosta muito de criar e ajudar as pessoas. Então, a Andrea tem essa característica. Ao longo da minha vida, acho que eu sempre fui descobrindo um pouco de mim, mas principalmente dentro da minha profissão, como farmacêutica, eu me realizo, assim, eu gosto muito do que eu faço. E claro, teve uma trajetória aí bem grande, desde a minha infância, adolescência, uma parte da minha juventude, até realmente eu definir que era o que eu queria, farmácia. Foi uma trajetória aí por uma primeira faculdade, depois farmácia, enfim, tem história. Tem história. E aí você veio no seu coração de fazer farmácia, então você fez outra e não se adaptou? Não, então vamos lá. Eu vou começar com a minha história da minha família vindo para o Mato Grosso. Então, eu sou paranaense, nasci na região lá no extremo oeste do Paraná. Depois nós moramos no centro, na região do Paraná, na cidade de Pitanga. E como todos os homens, né, as famílias colonizaram aqui o Mato Grosso, essa região, vieram em busca de terras, inclusive meu pai, né, os meus pais. Então eu vim para Sorriso, eu tinha 14 anos. E aí eu fiz o ensino médio e eu sempre queria estudar, porque eu queria fazer faculdade. E aqui na época, assim, era tudo muito difícil, e não tinha, acho que tinha uma escola de ensino médio apenas. Sim. Então eu terminei o ensino médio. Eu mandei para o meu primo que morava lá no Paraná uma procuração escondida do meu pai, principalmente porque ele não queria que eu saísse de casa para estudar. Eu sou a filha mais velha de 4 mulheres. Nossa, bastante. E você imagina lá em 1988, assim, como era o Mato Grosso, como era sair daqui, não existia nem telefone, né? E para uma filha sair de casa. Nossa. Mas enfim, eu queria estudar. E aí o lugar que eu podia morar com uma tia, e que a única faculdade que tinha numa cidade vizinha ainda, era ou eu fazia letras, ou eu fazia contabilidade, ou eu fazia turismo. Olha. Falei, gente, então vamos fazer letras? Então eu fiz o vestibular, eu passei, mesmo saí de um ensino que tinha aqui, que era um ensino mais precário na época, eu consegui, passei, era uma universidade pública. Sim. E quando eu estava no primeiro ano da faculdade de letras, eu já me vi que eu queria outra coisa, eu sempre queria outra coisa, né? Eu queria área de saúde, ou eu queria psicologia, e de repente me apareceu o curso de farmácia, que é como se ele se abriu na minha frente. Eu tinha uma colega, que também era colega de acadêmica de letras, ela disse, Andrea, eu vou embora para Curitiba, eu vou fazer farmácia. Olha só que legal. Quando eu comecei a ler a grade curricular, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. E aí eu fui buscar, aí eu estava no último ano já de letras,
E eu não conseguia passar no vestibular para farmácia, porque não era fácil. Aí, o que eu fiz? Eu tranquei no último ano de letras. Na época, o meu pai tinha me dado um carro, que era um Fusca, né? O que eu fiz? Eu vendi o Fusca escondido dele, separei o dinheiro, fui fazer cursinho e fui me preparar para o vestibular. Eu consegui passar, então eram 3 universidades, eram públicas, eu passei nas 3 federais naquele ano. Olha. Em farmácia, que acho que era o universo, dizia, ó, é isso que você tem que fazer, também, né? Enfim, comecei, e desde a minha graduação, desde o primeiro ano, assim, eu me encontrei nessa profissão. E junto a isso, eu já vinha olhando para as terapias, que na época eram as terapias alternativas. Sim. Tanto para homeopatia, quanto para terapia floral. E eu queria manipulação, que na época quase não se falava em manipulação, Sim. mas a maioria das pessoas que terminavam farmácia queriam ou análises clínicas ou ia para a indústria. Sim. E eu não, eu falei, não, eu quero manipulação. Aí terminei a faculdade em 96, e em 1997 eu voltei para o Mato Grosso, para Sorriso, e comecei sozinha, assim, né? Então vamos lá, vamos começar. Aí meu pai tinha um imóvel onde tinha uma sala para alugar, e eu comecei, então era eu. Então eu atendia durante o dia as pessoas, aí eu fechava a farmácia, à noite eu ia para o laboratório manipular. Então eu fazia as fórmulas durante a noite e atendia durante o dia. Aí eu organizava, limpava a farmácia, atendia, fazia o que precisava, e à noite ia para o laboratório. Aí no final desse primeiro ano de 97, eu precisei contratar uma pessoa. Aí eu contratei uma pessoa, me casei aí nesse último ano, né? Que na época hoje meu atual marido, estamos juntos há quase 35 anos. Que eu conheci ele durante o tempo que eu morei lá no Paraná com a minha tia. Mas eu disse para ele, eu preciso estudar, tá? Tchau, obrigada. Você me espera? Ele falou, não, eu te espero. Então nós namoramos 8 anos, até eu realmente terminar as minhas 2 faculdades praticamente. E aí ele veio junto comigo. Então, né, na época ele era concursado do estado do Paraná, ele largou o concurso, ele veio e começamos a nossa história, com a farmácia. E aí hoje já estamos aí há 27 anos com a farmácia terapêutica, né? E até interessante o nome, por que terapêutica? Né? Com TH. Então eu tinha uma colega de faculdade, que é a Dani, né? Que até hoje é minha amiga, e nós éramos muito sintonizadas. Ela dizia, André, eu sonhei com a sua farmácia, tá? Eu falei, tá, é esse nome, tá? É terapêutica mesmo. Eu falei, então tá bom. Olha. Mas assim, tem o nome da minha mãe, Terezinha, com TH, sim. né? E eu sempre quis trabalhar com terapias. Eu sempre queria área de saúde. Então, o nome da farmácia terapêutica, ele tem essa sintonia de um misto das terapias com a matriarca da família, né? Com a Terezinha. E, enfim, ficou e é um nome que eu gosto. E assim nós começamos em 97, como eu te falei. E foi assim, aí contratei mais uma funcionária, aí depois de 3 anos aos 31 anos eu tive o nosso primeiro filho, e aí nós fomos aumentando, fomos criando uma filial em Lucas do Rio Verde, que foi em 2005, e aí em 2009 eu vim para Sinop. Na época, a minha colega de profissão, a Neif, ela tinha a farmácia magistral aqui em Sinop, e que ela disse, André, eu não quero mais compra, eu gostaria que fosse uma pessoa que tivesse, que gostasse, que tivesse o interesse, que levasse a manipulação com o intuito que você leva. Eu falei, então tá. Aí deu certo, né, esse tempo, e aí nós começamos em 2009 aqui em Sinop. Antes disso, em 2006, eu perdi o meu pai, que foi de infarto fulminante. Assim, foi um choque para mim. Eu estava grávida da minha filha, da minha segunda filha.
Mas assim, deu tudo certo, ela nasceu em 2007, enfim. E aí nós demos continuidade com as farmácias de manipulação, que é a terapêutica. Sim. Hoje a gente tem 4 unidades, 2 unidades em Sorriso, 1 unidade em Sinop e 1 unidade em Lucas do Rio Verde. Entendi. É bastante coisa, né? É. E como é que você concilia hoje tudo isso? Então, vamos lá. Conciliando a farmácia, porque tem hoje, depois a outra história que é da indústria e do plantio, né? Sim. É assim, eu digo que para todo empreendedor, uma grande ajuda é o Sebrae. Ah, sim. Tá? Então, eu busquei auxílio do Sebrae, ele me ajudou bastante. Eu sempre fui uma pessoa assim muito inquieta nas minhas rotinas também. Eu sempre busquei inovar, sempre busquei fazer de forma correta, eu falo assim, a gente tem a alma de empreendedor, Sim. mas a gente aprende ao longo da nossa vida a ser empreendedor. Verdade. A você aprender a ter processos, a ter rotina, aprender a fazer fluxo. Então, o Sebrae, ele te auxilia nisso. E quando você pega também consultores alinhados e eles te ensinam, e quando a gente quer. Sim, verdade. Então, hoje eu tenho um alinhamento que eu faço reuniões semanais a gente chama de gestoras com cada farmácia, a gente alinha os processos, a gente alinha as funções, as rotinas, as metas, e você tem como supervisionar. Sim. E cobrar de cada gestora as metas que são colocadas, e principalmente, é uma coisa que eu aprendi e que é bem importante para qualquer empreendedor. Uma empresa, ela funciona através de processos. E uma fala que eu sempre digo, que eu aprendi também ao longo das minhas terapias, dentro das terapias sistêmicas, além de farmacêutica, eu sou terapeuta floral. Assim, as empresas, elas existem para os clientes e para os funcionários. As empresas, elas não existem só para os donos. Verdade. As empresas, elas nascem para um propósito. As empresas, elas têm uma missão de vida. E essas empresas, elas precisam estar coerentes também com a missão de vida dos proprietários, de quem as criou. Eu digo que as empresas, elas têm uma alma feminina, porque as empresas, elas nascem de uma criação, de um pai e de uma mãe, né? Então, ela cria, a empresa é um filho, mas ela tem alma própria, ela tem vida própria. Sim. Então, e elas vêm para essa função, para essa missão. Então, quando uma empresa ela existe, ela está com aquela função, aquela missão definida, com visão de mundo, com os valores que a gente estabelece para essa empresa, ela vai para o mundo e ela faz o que ela precisa fazer. Sim. Quando esta empresa ela não tem uma missão definida, ela não tem visão para onde ela quer chegar, ela não tem os valores consistentes, essa empresa ela não consegue sobreviver, ela não tem uma vida longa. Então, antes de mais nada, que eu diria, antes de ter processos dentro de uma empresa, essa empresa ela precisa ter uma missão. E essa missão ela precisa ser conhecida por todos os funcionários da empresa. Verdade. Todos precisam ter isso de uma forma interna e internalizado. E isso, quando isso é ajustado, quando essa empresa tem vida, quando ela consegue ir para o mundo, ela consegue fazer a função e os clientes sentem isso. Verdade. E o produto, o serviço que eu vendo através dessa empresa, ela consegue fazer toda essa função. Então, isto é ter uma empresa. E muito profundo, né? Sim. E a maioria dos empreendedores, eu falo novos agora, né? Sim. 2020, da pandemia, né? Da pandemia para cá, depois que teve aquela... parou, muitos empreendedores mudou a forma de trabalhar, outros abriram possibilidade, né? Mas, o que eu falo, tem agência de marketing hoje, né? E a maioria deles não tem esses processos. Eles querem começar
e não tem o principal, que é começar lá, literalmente. Sim. Toda essa parte que você falou assim, a maioria não tem. Então, quando a gente vai pegar uma empresa para dar uma assistência, tem que voltar do início. Voltar assim, ó, trabalhar com ela toda a parte burocrática, para depois se estabilizar para começar a atender os clientes. Como é que podem? É bem complicado. Isso mesmo. Então, assim, ó, a empresa, ela, então, primordial, eu preciso saber qual é a minha missão. Para que eu criei essa empresa? Qual a missão dela nesse mundo? Depois, como que eu vou estabelecer os processos para essa empresa funcionar? E é vários. E esses processos, eles precisam estar internalizados dentro da empresa. E eu digo assim, ó, que é uma percepção minha, tá? Que eu digo que hoje, muitas pessoas que têm, às vezes, uma vida pessoal desestabilizada, quando ela vai trabalhar dentro de uma empresa, que essa empresa é estruturada, que ela tem processo certinho, ela tem regras, ela tem rotina. Essa pessoa, se ela conseguir entrar na regra e nos processos da empresa, ela consegue resolver os problemas pessoais dela. Porque a empresa vai ajudar, quando essa empresa está estruturada, ela tem as regras, ela vai conseguir se achar. Porque assim, no ambiente familiar, a gente tem regras dentro da nossa casa, e a gente precisa ter. Pelo menos assim, a gente tem hierarquias de pai, mãe e filhos. Então, e hoje a gente percebe que a gente não tem muito. Tá muito largado, né? Tá muito bagunçado dentro da casa. Verdade. Né? Tem pai brigando com filho, ou não tem filho que não assim, filho não obedecendo mais pai e mãe, né? E tem pais que não conseguem fazer a função de pai e mãe. Sim. Em função de todas as situações. Dentro da empresa, se nós não tivermos horário para abrir, horário para fechar, forma de atender o cliente, fluxo de caixa, hierarquia entre gestor, gerente, funcionário, como vai ser? Então, isso é necessário dentro de uma empresa. E isso reflete também, mais uma vez, a continuidade dela. E aí as pessoas, esses funcionários, eles vão se adequar. Então, os funcionários se adequam à empresa e não a empresa se adequar ao funcionário. É verdade. Então, isso não pode ser invertido. Então, eu digo que hoje as empresas, elas têm um papel muito importante na sociedade. Se elas sobreviverem e elas mantiverem a missão e as regras e todos os processos de dentro da empresa, elas vão ajudar muito. Verdade. Inclusive o ser humano. É um poço de informação essa mulher, né, gente? Vamos voltar um pouquinho sobre a parte das terapias, né, da saúde, da parte da holística que você trabalha. Muita gente hoje, assim, é conhecida a parte da manipulação, mas não tanto quanto porque eu sou muito a favor da parte da manipulação, né? Sou apaixonada. Mas nem todo mundo sabe. Né? Falta muita informação ainda, sabe? É pouco conhecida, deveria ser muito mais, porque os benefícios são muitos. E claro, nada menos você, né? Falar um pouquinho sobre os benefícios para a saúde, né, dos pacientes. Então, eu diria assim, ó, manipulação é personalização, tá? Então, a manipulação é uma área da farmácia que hoje é uma especialização da farmácia. Quando eu fiz farmácia, existiam as habilitações. A gente fazia 4 anos de farmácia, aí nós tínhamos a habilitação em análises clínicas, habilitação em indústria farmacêutica ou habilitação em indústria cosmética, ou em indústria, né? Isso eram as habilitações. Hoje, a grade curricular da farmácia mudou. Então, eu tenho 5 anos, que é o farmacêutico generalista, e depois ele faz as especializações que ele quer. Né? Então, a manipulação é uma personalização de tratamento. Então, a manipulação é feito algo para a pessoa. Eu recebo uma prescrição médica onde eu tenho lá uma dosagem de vitamina C, de vitamina E, de vitamina D, de um medicamento, um fármaco, inclusive um fármaco sob controle. Para a Dona Maria, vem lá, vai utilizar uma metilcobalamina de 255 microgramas. Eu tenho metilcobalamina de 255 microgramas na indústria farmacêutica? Não.
eu tenho dosagens específicas para todos. A indústria farmacêutica, ela é necessário existir? Sim, é necessário, porque nós precisamos da indústria. A farmácia de manipulação substitui a indústria farmacêutica? Não. A farmácia de manipulação, ela faz o que a indústria farmacêutica não faz. Ela personaliza, ela adequa às necessidades individuais de cada pessoa. Sim. Então, você tem uma intolerância à lactose, você tem uma alergia a tal produto, ou o teu bebê ou a tua mãe, você tem uma dificuldade de deglutição. Sim. Como que a gente adequa uma forma farmacêutica? Eu vou fazer um comprimido orodispersível, ou eu vou fazer um comprimido ou um xaropinho com sabor que aquela criança consegue ingerir. Às vezes eu tenho uma criança que é autista ou alguém que tem um processo alérgico. Então, eu consigo adequar na manipulação, personalizar o tratamento pelo tempo necessário, pelas concentrações que são necessárias e pela melhor via de absorção. Então, é isso que a manipulação faz. Sim. O que muitas vezes acontece é o desconhecimento dos profissionais de saúde, muitas vezes dos prescritores, do que a farmácia pode fazer. E hoje, com a tecnologia, com todo esse crescimento que eu falo que a indústria tem, os estudos, a ciência, o que pode ser disponibilizado hoje para a farmácia de manipulação adequar cada vez mais para um paciente. Um exemplo, vamos lá. Uma vitamina C, uma simples vitamina C, né? Quais as formas hoje que a vitamina C está disponível para nós usarmos? Então, eu tenho vitamina C, que ela é microencapsulada, nanovetorizada, lipossomada, esterificada, para eu usar via oral, via tópica, via transdérmica, via injetável. Todas essas maneiras diferentes de uma vitamina C, a gente pode usar já numa biotecnologia, que eu posso utilizar ou num sérum também modificado, num gel, num creme, em vários tipos de creme, ou no gel transdérmico, num filme orodispersível, num filme intravaginal, enfim. Então, todas essas formas farmacêuticas, com todas essas tecnologias, a gente pode estar utilizando numa simples vitamina C. Nossa, e é muita possibilidade, né? Sim. Meu Deus. E como que você avalia a eficácia desse tratamento em comparação com a medicina tradicional? Então, vamos lá. Então, nós temos hoje a medicina tradicional, temos a indústria farmacêutica e temos a indústria cosmética, né? Então, a gente tem também, dentro da própria indústria, a gente tem todas essas divisões, que isso também impacta dentro da farmácia de manipulação. Por quê? A farmácia de manipulação, ela consegue produzir tanto uma formulação cosmética, uma formulação medicamentosa e uma formulação de terapia. Sim. Tá? Então, eu posso preparar um floral. Eu esqueci ainda da homeopatia. Eu posso preparar um medicamento homeopático, eu posso preparar um floral, que é uma terapia floral, não é uma medicina, mas é uma terapia floral. Eu posso preparar um medicamento sob controle, vamos dar um exemplo aí de um medicamento sob controle, uma fluoxetina, né? Como eu posso preparar um anti-inflamatório, um antibiótico, um medicamento para dor, tudo isso dentro da farmácia de manipulação. Então, eu diria assim, a vantagem, de novo, a farmácia de manipulação eu consigo personalizar e adequar às necessidades. A indústria farmacêutica, ela consegue produzir um antibiótico e que esse antibiótico é necessário e que ela faz pesquisa. Então, a indústria farmacêutica, ela é muito importante. Então, e ela pesquisa, vamos lá, estabilidade. Eu consigo deixar um fármaco numa prateleira durante 2 anos, durante 3 anos, ele vai se manter estável naquela dosagem e vai atender populações, milhões de pessoas. Sim. A farmácia de manipulação, ela consegue atender milhões de pessoas? Não. Ela consegue atender de forma personalizada e restrita. Sim. Então, eu não diria que
as duas são importantes, cada um dentro do seu perfil e da sua necessidade de atuação. Uma complementa a outra, então, né? Isso mesmo. Complemento. Uma complementa a outra. E você estava falando sobre a terapia floral. E eu quero entender um pouquinho mais sobre ela, já que você é entendida. Ótimo, boa pergunta. Então, vamos lá. Eu diria assim, ó, o que é terapia floral, o que é homeopatia, o que é fitoterapia. Eu vou falar das três coisas, tá? Então, vamos lá. Fitoterapia. A fitoterapia é uma ala da alopatia. Então, o que é um medicamento fitoterápico? Vou dar um exemplo. Extrato seco de passiflora, que é o maracujá. É um medicamento fitoterápico. Passiflora incarnata na 6CH. É a passiflora homeopatizada. Uhum. E quando eu uso essa mesma passiflora, essa mesma flor do maracujá na forma de floral. Então, eu tenho a mesma planta em versões diferentes, com ações diferentes, com efeitos no nosso organismo de forma diferente. Então, terapia floral foi desenvolvida por um médico inglês, Dr. Edward Bach, que viveu entre 1880 até 1930. Então, o Dr. Bach, ele era médico, ele era também médico homeopata, largou tudo que ele tinha na vida, ele falou, não, eu quero achar uma terapia que fosse simples, que viesse da natureza, que curasse a alma das pessoas e que fosse prescrito por qualquer pessoa. Isso era o Dr. Bach. Então, ao longo dos últimos 6 anos da vida dele, ele encontrou na natureza 38 flores. Ele largou a profissão dele em Londres, largou a família, largou o laboratório, o centro de pesquisas que ele tinha e foi viver de favor das pessoas, andando no meio das plantas, vivendo de favor, e ele bebia o orvalho que ficava depositado nas flores ou nas folhas. E ele bebia isso. Como ele era uma pessoa muito sensível, ele sentia o que emocionalmente aquele orvalho fazia nele. Sim. E ele desenvolveu um método tanto para identificar a personalidade das pessoas e qual flor iria equilibrar aquela pessoa emocionalmente. Nossa. E como ele fez para extrair a energia vital daquela planta e passar para o floral. Ele fez isso em 1930. Nossa. E ele deixou tudo escrito, então uma seguidora dele que sempre o acompanhou, que era uma enfermeira que trabalhava com ele. Isso veio ao mundo em 1970 apenas, onde a Organização Mundial da Saúde liberou isso e reconheceu a terapia floral como uma terapia alternativa, uma medicina alternativa. Medicina. Hoje no Brasil, a terapia floral, ela faz parte da PIX, que é um programa que vai ser já integrativa. Né? Uhum. Então, são práticas integrativas e complementares de saúde. Isso são as PICs. Legal. Tá? Então, aí que começou a terapia floral. Agora eu vou falar da homeopatia. Isso aí. A homeopatia já é uma especialidade médica e farmacêutica, tá? E faz parte de uma forma de tratamento. Nós temos no mundo hoje 2 maneiras de tratar. Ou é a alopatia, ou é a homeopatia. Sim. Tá? Então, e a fitoterapia faz parte da alopatia. Antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, isso é a alopatia. Sim. Eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico. Eu tô com febre, eu vou tomar um antipirético para baixar minha febre. Eu tô com pressão alta, eu vou usar um antihipertensivo. Isso é a alopatia. A homeopatia é uma outra forma de tratamento. A homeopatia foi criada por um alemão, Samuel Hahnemann. Ele nasceu a homeopatia surgiu mais ou menos em 1776, que é o marco, tá? Que Hahnemann criou. E a homeopatia é uma medicina que cura o semelhante e cura o semelhante. Então, se eu estou com dor de cabeça, eu vou usar um medicamento homeopático, que se eu der para uma pessoa sã, essa pessoa vai ter dor de cabeça. Então, não é a lei dos contrários, é o semelhante cura o semelhante. Que legal. Tá? Então, essa é a lei da homeopatia.
Nossa. A homeopatia, se eu pegar um medicamento homeopático e fizer um doseamento químico, não tem nada, tem água e álcool. Se eu pegar um floral, tem água e álcool. Não, quem explica tanto o floral como a homeopatia é a física quântica, vibração eletromagnética, energia. Agora você vai me pedir, Andrea, mas resolve essas gotinhas? Resolve. Olha. Tá? Tanto é que assim, a homeopatia é uma especialidade médica e farmacêutica. Então, nós temos médicos homeopatas. Aqui em Sinop a gente tem prescrição de medicamento homeopático. A farmácia terapêutica, ela também é uma farmácia que tem laboratório de homeopatia na nossa produção. Sim. Então, assim, eu sou farmacêutica homeopata, as nossas farmácias produzem os medicamentos e as fórmulas homeopáticas. E também hoje eu faço uma especialização em homeopatia clínica, para fazer algumas orientações farmacêuticas para o uso da homeopatia também. Então, essa é a diferença, quando eu tenho a medicina tradicional, que é a medicina alopática, eu tenho a terapia floral, que é uma prática integrativa e complementar, e eu tenho a homeopatia, que é uma medicina. Legal. Mas é uma medicina diferente. E os mitos mais comuns entre a homeopatia e a terapia floral, que você gostaria de deixar bem claro? As pessoas confundem muito e misturam muito, né? Que é uma terapia floral e que é a homeopatia. Então, a homeopatia, os medicamentos homeopáticos vêm dos 3 reinos: animal, vegetal e mineral. A terapia floral, ela vem somente do reino vegetal. O jeito de preparo do floral é diferente do jeito de preparo do medicamento homeopático. Sim. E vem dos outros reinos. E a terapia floral, não. Só das flores. Que legal. É isso aí, gente. Cara, e quantos anos que você já está nessa área? Então, a farmácia terapêutica esse ano a gente vai fazer 27 anos. Nossa, cara, essa mulher sabe muita coisa. E eu fico assim, besta, né, gente? Eu fico assistindo, ouvindo ela falar como se ela fosse uma professora. Eu falo que eu fiz um semestre de farmácia, eu aprendi tanta coisa. E eu sou apaixonada por essa parte de medicamento. Eu falo que aqui em casa eu sou a doutora, né? Todo tipo de medicamento que você pensar, eu sei porque dá... Sabe? Não, mas isso antes de fazer farmácia. Mas então, isso faz parte da tua alma, da tua personalidade, sim. Que legal, eu acho muito interessante. Eu tô aqui, peraí, eu já sei. Acetilcisteína pra isso, não sei o quê. É, isso aí. Mas eu sou apaixonada pela manipulação, que eu acho que tem uma eficácia melhor, assim. Não sei. É porque, assim, eu falo assim em casa. Vamos manipular uma vitamina. E eu acredito que só vem isso lá dentro, sabe? E desmistificar essa parte de que a farmácia tradicional, Jussara, não Jussara, né? Acredito que vem muitas outras coisas dentro para complementar e não só o que você precisa. Então, como eu te falei anteriormente, né, Jussara? Então, a indústria farmacêutica, para ela deixar em tempo de prateleira e aquilo ser estável, ela precisa colocar os aditivantes, os conservantes e todos os outros coadjuvantes desse comprimido, dessa cápsula, para ter estabilidade e tempo de prateleira. A farmácia de manipulação, a gente dá um período de validade curto. Por quê? A gente põe o fármaco, né, ou as vitaminas, os nutrientes, o que tem na prescrição, e a gente coloca um veículo. E a gente põe o conservante para esse tempo. Sim. Então, ele é algo assim, mais frágil, um tempo de conservação, né? Mas ele tem menos aditivantes, ele tem menos coadjuvantes para a questão da estabilidade. E isso acaba ajudando porque impacta menos em todos esses aditivos. E eu digo assim, como farmacêutica, né? Quanto mais aditivo a gente coloca, quanto mais corante, quanto mais conservante, quanto mais aromatizante eu coloco, mais eles são potencialmente alergênicos, gente. Verdade. Então, hoje, a gente já vive, assim, tanta mudança e mutação genética no nosso organismo, mas também o quanto que está sendo mudado geneticamente o nosso alimento, o nosso cosmético. Então, assim, e tudo que a gente aplica na nossa pele, Jussara,
é absorvido, vai para a corrente sanguínea. Tem, né? E a nossa pele, ele tem a mesma origem embrionária que o nosso sistema nervoso central. E tudo que eu aplico na pele vai para o nosso sistema nervoso central. Uhum. Então, tem a mesma origem ectodérmica que a gente fala. Ectodérmica. E aí, o quanto hoje que nós somos contaminados por tudo que a gente cheira, tudo que a gente come, tudo que a gente aplica no nosso corpo. Sim. E isso nos impacta. Muito. Então, a manipulação não significa que ela não vá fazer fármaco. Que ela, sim, ela faz, mas dá pra gente minimizar muita coisa? Sim, é possível. E é sobre isso. Como é que você lida com a resistência de alguns setores da sociedade em relação à homeopatia e à terapia alternativa? Eu diria que é assim, é o desconhecimento mesmo das pessoas, sabe? Nós temos profissionais e profissionais, né, Jussara? Como nós temos profissionais terapeutas e que, assim, nos últimos anos vem se falando muito da questão das terapias, e também nós temos profissionais que são terapeutas, mas que não são muito bons, né? Não são muito cuidadosos, não são profissionais, por assim dizer. Sim, como nós temos em qualquer área, né, de saúde. Mas, assim, eu diria que o homem, ele tá adoecendo da alma. E na homeopatia, sou farmacêutica homeopata, e a premissa da homeopatia é assim: a gente adoece primeiro no espiritual, no mental, no emocional e daí no físico. A gente tem camadas de adoecimento. Então, quando a gente chega no nosso físico, é a última instância da doença, porque a gente começa a adoecer antes. Então, a homeopatia e o floral e todas as práticas hoje de saúde, as práticas complementares, que é uma meditação, que é uma yoga, que é uma alimentação adequada, que é atividade física, que é aromaterapia, que é o floral. Então, tudo isso faz com que o ser humano comece a olhar para si, a integrar, a buscar a causa da doença e não só tratar a consequência. Sim. A medicina tradicional, é necessário ter hospitais, é necessário cirurgia, é necessário médico cardiologista, é necessário tudo isso. Não significa de forma alguma que a indústria, a medicina tradicional, ela tem que... ela não funciona e muito. Mas eu também tenho que olhar o outro lado. Também eu tenho que tratar a minha alma, a minha mente, o meu espírito e também o meu físico. É isso aí. E vamos falar um pouquinho sobre princípios, né? Tá bem. Porque assim, eu penso que nessa área que você está, se não tiver ética, se não tiver princípios, tem uns lados ruins que você pode tomar, né? Sim. E quais que são os seus que guiam, os princípios que guiam a sua prática profissional? Acho que acima de tudo é honestidade. Você ser honesto com você mesma, você ser verdadeiro, confiança. Se alguém coloca, e eu assino o meu nome, qualquer farmacêutico, as pessoas, e a gente lida com vidas. E se tem algo que desde do meu primeiro funcionário, da minha primeira funcionária, hoje a gente fala que a gente é 99% mulheres nas nossas farmácias, eu falo, olha, quando você está fazendo dentro do laboratório, você está atendendo alguém, você está pesando, você está conferindo, você imagina que você está fazendo aquilo para tua mãe e para o teu filho, para o teu pai. Então, sempre imagine e se coloque no lugar do outro e que se você está fazendo, são vidas. E que se você fizer algo errado, você pode matar alguém. Nossa. Então, cuide com o que você faz. Então, isso é muito sério. A gente não está vendendo sapato, a gente não está vendendo roupa, não. É saúde. A gente está vendendo medicamento, a gente está vendendo suplemento, a gente está fazendo isso.
Então, assim, a responsabilidade é muito grande, Jussara. Sim. Então, assim, farmácia de manipulação é para qualquer pessoa? Não. Não é para qualquer perfil. Sim. Porque realmente eu diria que farmácia de manipulação é muito mais um sacerdócio do que outra coisa. Verdade. É fácil? Não, Servir. não é. Assim, eu saio da farmácia até hoje, assim, eu não saio antes das 7h30 da noite, todos os dias. Porque, além da questão da empresa, por mais que seja tudo dividido, tem setor comercial, setor do marketing, setor da produção, setor administrativo, setor do financeiro. Mas a gente precisa, acima de tudo, assim eu falo que é a minha menina dos olhos, Sim. é a produção. Então, você precisa ter conduta, você precisa ser verdadeiro e honesto. E hoje, assim, pesquisas e mais pesquisas, né? Tem sempre inovações. Como é que funciona hoje as pesquisas da sua área? Então, a gente fica à mercê, hoje, farmácia de manipulação, a gente compra os produtos feitos pela indústria. Por importadores. O Brasil produz pouco insumo farmacêutico, tá? A gente chama de insumo, tanto insumo farmacêutico como insumo cosmético. Acredito que o Brasil produz muito mais insumo cosmético do que farmacêutico. A nível mundial, os insumos farmacêuticos são feitos pelas indústrias que estão alocadas ou na China, ou na Índia, Estados Unidos, Europa, mas é muito mais China e Índia hoje. Mesmo toda a tecnologia das indústrias, de todo a pesquisa mesmo científica, né, no mundo, não está no Brasil, está fora. Né? Então, a gente compra, é tudo importado, existem as distribuidoras para farmácia de manipulação, no qual a gente compra os insumos. É qualquer insumo? Não. Então, eles têm que vir com laudo técnico, tem que vir com laudo de certificação, a Anvisa tem que liberar a importação desse insumo, a comercialização. Então, o mesmo insumo que eu compro desse distribuidor, a indústria farmacêutica também compra para produzir os medicamentos. Entendi. Tá? É assim que funciona. É bem complicadinho, né? Não é muito Sim. fácil. E quais são as suas esperanças para o futuro na medicina integrativa no país? Eu acho que tanto a divulgação cada vez mais, mas assim, o profissionalismo com que isso precisa ser encarado. Tá? Não é a tenda dos milagres de alguém, eu fiz um curso no final de semana e eu vou abrir um consultório e eu vou atender e eu sou terapeuta. Calma, né? Então, eu penso que ainda precisa normatizar no Brasil currículo, acho que tempo, acho que tem algumas coisas que precisam ser normatizadas, sabe? Então, principalmente profissionalismo para lidar com a vida das pessoas. Sim. E que conselho que você daria para pessoas que estão considerando explorar terapia alternativa, né, para melhorar a saúde? Acho que buscar uma boa escola. Buscar uma boa escola que seja habilitada, que tenha conceito, que realmente tenha experiência, que te dê uma boa bagagem para isso. E tempo de estudo, né? Então, você precisa primeiro ter isso como missão, isso é o que você gosta, não só para ganhar dinheiro, mas é que você tem que gostar disso. E se colocar no lugar do outro. De novo, é saúde. De novo. É vida. Não é brincadeira, não. Né? E vamos falar um pouquinho de desafios, né, na área de empresária, né, de sucesso de várias empresas. Eu acredito que todos nós passamos por desafios até hoje, né? Até hoje. Mas me fale, assim, um pouquinho o que você passou de alguns desafios. Acho que os desafios foram iniciar, né? Sozinha, eu fui a primeira farmácia de manipulação da nossa região, aqui acho que do norte. Tinha a Neif, que era a farmácia magistral aqui em Sinop, e depois eu abri. Então, nós fomos as pioneiras e era tudo difícil para vir, de modo a ensinar, enfim, acho que os desafios foram esses, assim, de começar. E o desafio foi mostrar para os médicos que era possível, que né, poderia fazer. Então, a gente começou, foi um trabalho de formiguinha. Então, a compra dos equipamentos, de tudo, foi uma evolução, foi um caminhar, né? Eu acho que o desafio hoje
É você se manter no mercado, você se posicionar contra essa missão, visão, valores, e você fazer com que as pessoas entendam que, assim, farmácia de manipulação é uma prestação de serviço. O mesmo serviço que eu presto é o mesmo da farmácia da esquina? Não, cada uma tem uma forma de trabalho, né? Se eu compro um medicamento, vou usar um nome comercial, uma dipirona, né? A mesma dipirona, ou mesmo uma Novalgina. A Novalgina, fabricada por aquela indústria, ela é padrão, ela é igual em qualquer drogaria. Sim. A fórmula, ela não é. Eu tenho uma maneira de fazer, na outra farmácia de manipulação é diferente. Cada um é uma prestação de serviço, igual o médico. Um dentista. Um dentista vai fazer o mesmo procedimento igual? Não. Cada um tem a sua forma de fazer. Né? Tem os seus critérios. Então, o desafio hoje é isso, é ter um entendimento das pessoas do que é realmente uma farmácia de manipulação, que é uma prestação de serviço e que não é simplesmente o mais barato, a mesma fórmula, onde que eu vou buscar o lugar mais barato. Sim. Confia em quem você está fazendo. Isso é uma relação de confiança e não é uma relação só de negócios. Sim, entendi. Vamos falar um pouquinho sobre alguns produtos? E esse é o meu novo desafio, né, Sara? Então, o desafio que me instiga hoje, que além da farmácia da manipulação, né? Nós começamos, eu e meu esposo, um outro projeto de vida. E um projeto inovador para o estado do Mato Grosso, inclusive, né? Que é o plantio e produção e destilação de óleos essenciais. Não é aqui na região do norte do Mato Grosso, sim, mas em Chapada dos Guimarães. E por que Chapada? Porque em função de uma região lá onde a gente não tem plantio de outras do agronegócio, né? Então a gente buscou um lugar onde nós não pudesse ter nada realmente de influência de qualquer tipo à volta, pelo menos de 300, 200 quilômetros à volta, que não tivesse nada, né? E é o que a gente conseguiu, né? Então, são algumas plantas que nós estamos adaptando ao solo, ao clima, ao tipo de terra, água, enfim, tudo isso. Algumas plantas são plantas do Brasil, que é a pitanga, é um caso, né? A pitanga é uma planta do Brasil. O alecrim do cerrado e a erva baleeira são plantas nacionais e que a gente está adaptando e plantamos lá no nosso sítio, lá em Chapada. E outras plantas, a gente chama de plantas exóticas, que são plantas de outros países que estão adaptadas aqui no Brasil. E que a gente está adaptando e fazendo. Então, da terapêutica, surgiu a aromatera, ou seja, a aromaterapia da terapêutica. Então, eu quis juntar esse nome. E isso para nós realmente é um desafio, porque não é nada, não tem nada a ver com farmácia, né? Quer dizer, tem a ver, mas já é a área da indústria, sim, é produção, é mexer com a terra. E se você me pedir, Jussara, André, por que você foi? Você era da farmácia, por que você foi mexer com planta? Então, de novo, acho que eu sou uma pessoa movida a buscar uma missão de alma. Sim. Eu vim de uma família de agricultores, desde da minha ascendência, né? Eu sou descendente de italianos que vieram para o Brasil para mexer com terra. E meu pai mexeu com terra, os meus avós, enfim, todos. E meu pai teve 4 filhas, eu sou a filha mais velha. E chegou um momento da minha vida que eu disse, eu quero voltar para a terra. Mas eu não quero produzir alimento, eu quero produzir medicamento, que é o que eu já faço. Então, eu falei, eu vou mexer com plantas, mas plantas que curam. Então, essa é a história da Aromatera, que a gente começou, surgiu, colocamos isso para o universo, aí surgiu a ideia, apareceu uma pequena área em Chapada, a gente conseguiu comprar, na época não tinha nem condições, conseguimos. E começamos do nada, a gente foi abrindo, fomos fazendo, fomos plantando, morreu de novo, planta de novo, né? Conseguimos
parcerias com o Instituto Agronômico de Campinas, onde nós compramos as primeiras mudas certificadas. Estamos hoje refazendo as mudas e desenvolvemos aí alguns produtos, né, Jussara, que a gente trouxe para vocês. E a missão, assim, a ideia da Nomatera é desenvolver, criar produtos e trazer para as pessoas um tipo de cosmético e produto isento de substâncias prejudiciais, o mais puro possível, o mais próximo à natureza, e que as pessoas possam acessar esses produtos, Sim. que elas também possam ter disponíveis para ela, de tantos produtos hoje que a indústria cosmética é o que mais cresce a nível mundial, mas algo que venha com o conceito da natureza, desde o cuidado, desde lá do plantio, desde a energia que essa planta traz. Todas as plantas, todo o reino vegetal, Jussara, é um reino que veio para o planeta Terra a serviço do homem. O reino vegetal, a planta, ele se conecta, que eu digo assim, ó, ele se conecta com o céu e com a terra, porque a planta ela tem as raízes na terra e as folhas para o céu. Ele recebe a luz do sol e ele recebe a força dos nutrientes da terra. E essa planta, ele consegue fazer essa conexão do céu e da terra e ele produz o que? Oxigênio para nós. Nossa, ele produz o alimento para nós. Então, o reino vegetal, ele veio para servir o tempo todo. Então, essa visão do céu e da terra, da planta, eu quero trazer isso para as pessoas. E através de um produto. O que isso faz? Mas será que é só um cheirinho bom? Não. O que a pitanga, a planta pitanga, energeticamente ela traz, além do cheiro, além do ensinamento? O que ela traz para nós? Não sei, vamos descobrir, né? Mas, enfim, esse é o conceito, essa é a ideia, esse é o meu novo desafio, junto comigo, meu esposo e toda a minha equipe, de trazer para o mundo uma outra empresa que é filha da terapêutica, né? Então, eu falo que a empresa terapêutica, ela gerou uma outra filha, que é a Aromatera, e que estamos plantando, e depois vem a indústria, né? Que é a indústria cosmética, que estamos construindo ela, e para também trazer produtos cosméticos com um conceito diferente, com o conceito voltado para o natural. Legal. Mais vegano. Então, eu diria que natural, sabe, Jussara? Existe um conceito. Um produto vegano é um produto que tem de tudo, inclusive produto tóxico, só não tem produto de origem animal. Um produto natural, eu quis justamente pegar essa tua fala. Exatamente. Produto vegano é qualquer coisa que não tem origem animal. Eu posso ter até um conservante químico aí bem tóxico, mas é um vegano. Nossa, porque assim, eu falei vegano, mas quando a gente pensa em vegano, a gente não pensa em produtos tóxicos, né? E é o que eu pensava. Então, você já desbloqueou isso na minha mente. Isso mesmo. Agora, o que você tem que buscar? Um produto natural. Um produto natural, ele não tem... Vamos lá, vou pegar um creme hidratante que a gente tem. O emulsificante dele... Esse daqui? Um outro, eu diria. Qual? Pega esse aí, vamos lá, isso aqui. Nossa, vamos lá. Então, esse daqui é um tipo, se eu usar um emulsionante, o emulsionante que tá aqui, ele tem que ter uma certificação verde, a gente fala. Ou seja, tem instituições a nível mundial, principalmente na Europa, que me diz que uma substância química X, vamos lá, um Olive, vamos lá, vou usar o nome comercial, um Olive 300. Ele tem uma certificação verde. Significa que ele é atóxico, que ele é de origem vegetal e que ele não produz alergias. Nossa. Tá? Entendi. Então, existem conservantes, daí quando a gente vai fazer um produto natural, ele não pode ter todos os ativos desse produto, eles têm que ter selo verde, ele tem que ter essa certificação. Aí eu posso dizer que esse é um produto natural e que ele vai causar um impacto menor no corpo das pessoas. Você imagina hoje, Jussara, vamos lá, uma criança hoje nasce, você já está usando
sabonete, condicionador, shampoo, perfume, tudo tem. Você imagine o impacto de um produto cosmético na pele dessa criança. Aí vai pro sol, vai usar já protetor, né? Tá. Então, no tempo que eu nasci, vamos lá, 54 anos atrás, não tinha isso. O que se usava? Mas hoje, a criança, hoje o bebê, aliás, já na barriga da mãe, ele já está exposto a substâncias químicas que vão tornar essa criança potencialmente alérgica e vai mudar a estrutura, inclusive o DNA dela. Então, hoje nós temos que lidar com a genética e com a epigenética. Então, o que o mundo muda a minha genética? E isso é epigenética. Sim. Então, esse é o desafio. Vamos trazer produtos que eles têm um outro conceito de uso, um outro impacto, e que esses produtos tenham uma outra ação também no nosso organismo. E se eu usar uma gotinha de óleo essencial, não preciso usar 1 ml de óleo essencial. Porque dentro da homeopatia a gente aprende assim, que uma gota carrega a informação da planta inteira. Eu não preciso ter a planta inteira, Jussara, para ter a cura que essa planta traz energeticamente para a pessoa. Então, eu só preciso de uma gota e não de um balde. Nossa. Tá? Esse é o conceito que eu gostaria de deixar para as pessoas a respeito de produtos. E dos seus produtos, né? Que vão ser abençoados, com certeza a gente vai isso conseguir. Aqui é lançamento, então? Ou não isso a gente já tem na farmácia. Hoje nós vendemos só dentro das nossas farmácias, porque a gente está criando, a gente está fazendo, a gente está regularizando isso. Sim. Então, como farmácia de manipulação, eu como farmacêutica, veio com o rótulo atrás, com o nome, com a composição, enfim. Ele não é um produto ainda industrializado, é um produto que a gente faz dentro da nossa farmácia e que sai, às vezes, com o nome da pessoa, como se fosse uma fórmula, né? É uma formulação. E a gente coloca um rótulo a mais, mas é uma fórmula, né? Para a pessoa e vai ser personalizada para ela. Depois, sim, quando a gente conseguir nos próximos meses, aí sim, com certeza a gente vai fazer algo melhor. Isso aqui é gloss? Isso é um gloss. Gente, que cor linda. Isso é um gloss. Vamos ver se vocês conseguem ver. Esse aqui tem um brilhinho. Pode abrir? Pode. Imagina. Nossa, esse aqui tem um brilho lindo. E esse aqui, o que você me fala sobre ele? Então, esses são os produtos que a gente foi desenvolvendo ao longo desses últimos 2 anos, né? Que eu tenho comigo que a farmacêutica dentro de mim, a criadora, a gente não para, né? Aliado às minhas outras farmacêuticas que também gostam muito, que são os meus braços hoje, né? Eu não faço nada sozinha, são elas que, cada um dentro da sua função, e elas fazem muito bem o papel de farmacêuticas. Que legal. E a gente foi desenvolvendo esses produtos cosméticos. Então, esse é um tipo de gloss que são produtos mais lipossolúveis, que trazem uma hidratação mais profunda, que melhoram o relevo cutâneo, principalmente do lábio, mas ele traz principalmente, repõe uma boa gordura natural para repor a minha barreira. Ele contém ácido hialurônico. Isso, né? Que é o famoso ácido hialurônico, né? Isso mesmo. Vai lá comprar as coisas e falam, não, preciso com ácido hialurônico. Mas é isso mesmo, é o que faz parte, que melhora toda a turgência e melhora a pele, hidrata e fica uma pele bonita. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os óleos essenciais, porque eu sei o que eles fazem pelas pessoas e eu quero que você passe isso, né, como uma profissional. Ok, então vamos falar um pouquinho da aromaterapia, né? Eu vim de uma escola da aromaterapia, a minha professora, que é de Campinas, que é a Carla Vescovi, me ensinou muito, né? Aprendi muito com ela. E o conceito da aromaterapia que eu aprendi, que eu defendo, é uma aromaterapia voltada de novo para a vida. E não é pela quantidade, pelo volume de produto que a gente tem que usar na aromaterapia, né? Então, hoje, a gente tem que ter muito cuidado. Assim, aromaterapia primeiro, né? Vamos pegar aqui o alecrim, né? O Rosmarinus officinalis. O alecrim não é uma planta nacional, né? É uma planta que vem da Europa.
e ela tem vários componentes nela. Um deles pode ser ou o cineol, 1,8 cineol, o cânfora, ou a verbenona, enfim, tem várias substâncias químicas dentro de um óleo essencial. Por que eu quis falar esses nomes esquisitos aqui? Porque quando eu pego um óleo essencial, o que ele contém aqui? É uma substância química. Ele é de origem natural? Sim, ele veio de uma planta. Isso é tóxico? É. Entre o veneno e o remédio, só basta a dose. Então, as pessoas podem usar óleo essencial de qualquer maneira? Não, gente. Então, assim, o que eu mais defendo no Brasil ainda é a aromaterapia precisa ser regulamentada e ela não pode ser prescrita e orientada por qualquer um, por leigos. Na minha opinião, para prescrever a aromaterapia, para usar de uso tópico e muito menos por via oral, tem que ser por profissional da área de saúde. Por alguém que... eu sou uma aromaterapeuta. Com quantas horas? Quem te certificou? Qual escola que você fez? Que prova... Então, a aromaterapia, gente, é algo muito sério. É substância química. Eu posso tomar 10 gotas de alecrim todo dia? Nem pensar. Por quê? Tudo que eu coloco na minha boca, eu tenho uma ação e eu tenho um caminho, que a gente fala que é a circulação porta. Estômago, intestino, duodeno, fígado. Então, qual que é a porta? É sistema porta mesmo que é chamado. Ele vai tudo para o fígado, onde sofre metabolização, vai para o coração, pulmão, coração, corrente, como todo circulatório. Então, assim, gente, a aromaterapia, hoje, assim, no Brasil tá uma febre, né? Se fala muito de aromaterapia. Então, que formas pode ser usada a aromaterapia? Eu posso usar pela inalação, pela vaporização de ambiente, eu posso aplicar na pele, pode ser ingerido? Pode. Com muita parcimônia, mas muita parcimônia, com uma orientação extrema. Óleo essencial é substância química. Óleo essencial é a alma da planta. Então, imagine que a gente destila lá, às vezes uma adorna, que a gente fala uma adorna, de 800 quilos de planta. Às vezes a gente tem 500 ml de óleo, assim, menos de meio litro, dependendo da planta. Nossa, só... Então, vocês imaginem o quanto que isso daqui está concentrado de substância química em uma gota. Às vezes, claro, não dá para comparar, mas às vezes uma gota de óleo essencial equivale a 30 quilos de uma planta. Já imaginou você comer 30 quilos de uma planta numa gota? Imagina. Tá? Então, para vocês terem uma noção. Qual é a melhor via de se utilizar um óleo essencial? É a olfação. Então, assim, quando a gente sente o cheiro do óleo essencial e tem toda a energia que traz da planta, tá? Eu tenho o bulbo olfatório e eu tenho todo o meu sistema límbico e tenho todo o meu cérebro reptiliano lá, que fica aqui atrás, né? Quando eu tenho o meu sistema límbico lá, o meu hipotálamo, eu tenho as nossas memórias olfativas. Então, às vezes você não chegou em algum lugar, Sara, e você sentiu o cheiro, aquilo te levou a uma cena da tua vida? Isso são as nossas memórias que ficam lá no nosso sistema límbico. Que legal. E o óleo essencial, ele tem essa capacidade de sair daqui, vai para o bulbo olfatório, ele vai diretamente lá. E ele afeta as nossas respostas fisiológicas e afeta as nossas respostas emocionais. Então, o óleo essencial, ele tem a capacidade de mudar muita coisa do nosso organismo. Mas também o óleo essencial, quando eu vou inalar de uma forma muito frequente, ele pode se tornar tóxico, porque ele vai aonde? Pro pulmão. Sim. E se eu ingerir, ele vai para todo o meu organismo. Ele afeta o meu fígado, afeta o meu rim e afeta o meu sistema nervoso central. Porque às vezes ele vai ser absorvido. Então, a gente precisa conhecer de aromaterapia, a gente precisa cuidar em usar e principalmente, eu preciso respeitar a natureza. Se eu usar um óleo essencial de forma exagerada, inadequada e usar um monte de óleo essencial, quanto de planta eu precisei para produzir isso aqui para usar? Então, hoje, gente, assim, ó, e a Aromatera, ela tem esse conceito da sustentabilidade, do respeito à natureza. Então, assim, ó, quando a gente vai comprar uma roupa, hoje tudo, quando a gente vai comer, assim, ó,
Menos plástico, né? Menos. Então, se eu for pensar, quantas vezes por ano você troca a tua esponja de lavar louça? Quanto dessa esponja de lavar louça, que é feito de plástico, de microplástico, é jogado na natureza? Eu me livrei daquilo, eu só tirei dentro da minha casa, ensaquei no lixo e joguei porta fora e o lixeiro vai levar. E para onde isso vai? Literalmente. Qual é a minha responsabilidade? Então, o quanto que eu vou precisar de mais planta para produzir isso daqui? O quanto que eu no meu dia a dia, no lixo que eu produzo, o quanto que isso vai impactar a minha vida, a vida do planeta, a vida dos meus filhos e para a sustentabilidade de todo esse planeta. Então, tudo que a gente for fazer hoje, pensa. Sim. Né? Então, use um óleo essencial. Ele é curativo. Hoje tem pesquisas de determinados óleos essenciais que fazem neurogênese, ou seja, está fazendo a produção de novos neurônios que a gente não... Sim, que não sabe, neurônio não se multiplica. Não. Existem pesquisas de óleos essenciais que estão fazendo isso por olfação, né? Então, assim, as pesquisas estão adiantando muito nesse setor da aromaterapia. Como eu te falei, de novo, com toda a responsabilidade de um profissional de usar um óleo essencial de forma adequada. E, meu Deus, vocês estão vendo a responsabilidade. Eu vou entrar num caso que aconteceu esses tempos, que eu estava acompanhando pelo TikTok, né? Certo. Sobre uma marca, não vou falar o nome Sim, aqui, okay. Mas que também faz óleos essenciais. E houve uma mulher que saiu, né, da fábrica, né, que fazia esses óleos, porque ela não compactuava com o que a empresa vendia, que o óleo essencial pode ser ingerido. E aí ela saiu da empresa e foi espalhar isso, né? Porque, imagina, você vender para sua mãe e não falar para ela que aquilo ali você não pode ingerir assim de qualquer jeito, né? E não pode mesmo. E você leva para sua casa. Gente, isso aqui você leva para sua casa, se você não usar ela corretamente, ela vai trazer prejuízo. Muito prejuízo. Muito prejuízo. Aí imagina uma empresa vender isso aqui aberto ao público e sem nenhuma informação. Porque hoje tem pessoas que compram e não lê e falam, nossa, me indicaram, vou tomar ali umas 3 gotinhas por dia. Então... E cada vez mais, tantas pessoas usando, porque isso é natural, não vai fazer mal. Gente, nem tudo que é natural não pode ser tóxico, porque é composição química, isso daqui não é homeopatia e não é floral, ele tem substância química aqui dentro. Então, essa substância química e a quantidade que tem aqui é muito forte. Eu vou usar essa palavra forte, porque fica mais fácil para as pessoas entenderem, né? Sim. Não é um termo que eu gosto de usar, mas assim, sim, isso aqui é muito concentrado. Tudo pode ser ingerido? Não. Mas tem alguns óleos essenciais que pode se fazer a ingesta? Pode, com toda a orientação de um profissional que saiba. Sim, é que vem criando, né, falando que, tipo, só funciona se a gente ingerir. De forma alguma. Eu vou falar do meu pai. Meu pai, ele já tem 50 e poucos anos e ele não teve muito estudo, mas ele acha que só funciona se ingerir. Supondo, levei ele para fazer osteopatia, você conhece? Sim, faço. Às vezes, quando eu preciso, eu vou lá um profissional que faz em mim. Que é uma coisa, assim, maravilhosa. Sim. Mas ele não acredita. Ele foi, levei lá, ele falou assim, não, mas ela não me deu nenhum medicamento para dor, porque dor no nervo ciático. Sim. Eu falei, falei, pai, calma, ela mexeu em várias coisas, aquilo ali é processo. Mas só que muita gente tem esse pensamento, que só de ingerir que vai funcionar. Não, né? De forma alguma, Jussara. Então, como eu te falei, toda planta, ela tem uma função que ela veio aqui no planeta. Toda planta, ela emite um comprimento de onda. Todos nós emitimos comprimento de onda, que isso pode ser medido. Sim. E quando eu coloco uma gota, ou eu cheiro, eu coloco no meu corpo, essa planta, a alma dela está aqui. E ela vai emitir esse comprimento de onda. Isso vai fazer um efeito nos nossos outros corpos. A gente não é só isso aqui. A gente tem outras camadas do nosso corpo. Isso é provado, gente. Isso não é holismo, não é misticismo, não. Se nós não fôssemos energia, põe o dedo na tomada para ver o que acontece.
nós transmitimos energia, porque nós somos constituídos de átomos, de prótons, de elétrons, nós transmitimos eletricidade, e isso é energia. Então, isso daqui também é energia, mas eu não preciso ingerir. Se eu cheirar, se eu pegar uma gota de diluir em 30 gramas de creme, e eu aplicar no meu corpo, em alguns pontos específicos, eu vou ter o efeito do óleo essencial, vou ter o efeito curativo dessa planta, e para qual ela veio fazer. Energeticamente, emocionalmente e fisicamente, a gente vai ter mudanças. Sim. Só que eu vou abordar uma coisa, Jussara, assim, muitas vezes o nosso corpo, ele já está tão intoxicado de uma alimentação, de água contaminada, de tudo contaminado. Muita medicação. Exato, de tudo. Que os nossos canais, eles estão tão bloqueados, muitas vezes nós não conseguimos saber nem o que a gente é, e que às vezes algo tão sutil e de tanta força, ele não consegue penetrar no nosso organismo mais. Sim. Porque a gente está muito intoxicado. E aí as pessoas não conseguem perceber o efeito disso. Então, eu diria um conselho a gente não dá, né? Eu diria uma orientação. Sim. Procure fazer algumas coisas para você e para o planeta. Porque quando você muda a tua volta e o planeta vai mudar. Procure olhar para a natureza. Procure ter hábitos saudáveis. Pensamento de manhã, ter o teu momento de oração, o teu momento com você. Ingesta de água adequada. Fazer atividade física. Contemplar a natureza. Olhar para a planta que você tem, às vezes está morrendo ali do seu lado. Para a árvore, para o passarinho, para o teu cachorro que está junto com você, que está à tua volta. Contemple a natureza. Se conecte com essa natureza. Se conecte com ela que você vai começar a se conectar com você mesma. Busque todos esses hábitos saudáveis. Faça uma suplementação adequada. Busque um profissional habilitado. Busque uma farmácia de manipulação da tua confiança. Sim. Então, isso tudo vai começar você a mudar. E você vai começar a se conectar com a natureza e você começa a se conectar com você. Sim. E aí você consegue estar inserido em todo esse mundo e no planeta. E nós, seres humanos, fazemos parte de toda essa vida, do planeta, dos seres, dos animais, dos vegetais e dos minerais. Isso é o planeta Terra. E nós estamos conectados com o quê? Com outro mundo, com o Sol, com a Lua, com tudo. Porque eu digo assim, se a Lua não nos influenciasse, não iria influenciar as marés. Então, a Lua influencia as nossas águas. Sim. 80% no nosso corpo é água. Então, a Lua influencia. Sim. Então, era o tempo, né, lá dos nossos avós que olhava a Lua para plantar, para colher, né, para tudo. Sim. Então, e hoje, nós também, lá no sítio, quando a gente vai destilar, a gente cuida da Lua. Olha. Tanto para plantar quanto para colher. Que ela vai influenciar. Então, se conecte com você, se conecte com a natureza, que você vai buscar encontrar a tua cura, o que você espera. Meu Deus, que ser é esse, gente? Uma admiração por ela, já estou aqui só babando no que ela fala, gente. E é isso, é sobre isso, né? Voltando à aromaterapia aqui, eu atendia aqui no meu espaço, antes eu trabalhava com clientes, né, fazendo unha e tal. Sim. E eu sempre tenho um difusor, né, aqui, eu legal. sou dessas, né, e aí sempre antes da cliente chegava, eu ligava, colocava um pouquinho, para o ambiente ficar. Aí elas falavam, Jussara, o que você faz? Porque, cara, eu chego aqui, eu fico tão calma. Fica bom. Você relaxa. Aí eu Sim. falo, é aromaterapia, né? Porque ele trata muito essa parte, né? Sim. Descansa, a pessoa tá aquele correria do dia a dia, né? Você chega, deita e tem aquele cheiro gostoso, fora que é um tratamento, né? Que já concilia tudo. E, ó, uma dica. Quando você for pôr no teu ambiente de trabalho, né? Tem os aromatizadores que põem com água, outros põem na tomada. Você não fique inalando o óleo essencial o dia todo. Você põe uma hora de manhã e uma hora à tarde. E aí você, às vezes, troca o tipo de óleo essencial, né? Sim. E que você
vai perceber, tem óleos essenciais que têm componentes que te deixam mais ativas e outros que te acalmam, né? Que são os componentes químicos. Então, nunca deixa, vou pôr à noite no meu quarto pro bebê, pra noite toda. Eita. Não. 40 minutos, 1 hora, tira da tomada. Ok, ele já fez o efeito. Isso aí. Gente, que conversa maravilhosa, né? Então, esses produtos estão disponíveis nas suas farmácias? Sim, estão só nas nossas Então, farmácias. se vocês quiserem gloss, esse produto aqui é uma espuma de limpeza facial, ó, pra tirar make. Esse aqui eu uso, tá? É muito bom aquilo ali. E esse daqui, fala um pouquinho sobre ele. Esse é um tipo de um sérum. Também tem facial, tem vitamina C. Isso, a gente usa às vezes à noite ou de manhã, né? Tem um que é pra noite, outro pra manhã. Para repor. Enfim, eu fiquei muito grata pelo convite, por trazer todas essas informações, esclarecer as pessoas. Eu gosto disso, Sim. né? Faz parte da minha missão como profissional, como farmacêutica, como terapeuta e como pessoa. Eu gosto disso, eu gosto de ensinar. Quanto mais a gente ensina, mais o universo nos traz conhecimento. Sim. E o conhecimento ele precisa ser repassado. Quanto mais você souber das coisas, conhecimento é libertador. É libertador. Então, apresente a verdade vos libertará. Então, é isso aí. Tá no isso. livro mais conhecido. Isso. Então, muito obrigada, querida. Obrigada a você por essas informações maravilhosas. E esse podcast é para isso, gente, trazer informações. Eu sempre quis isso, sabia? Eu sou uma pessoa que busca muita informação. Então, eu sei de muita coisa, assim, picado, mas eu sei, né? Não, mas eu quero te elogiar. Parabéns, assim, pelo teu trabalho, pelo que você faz. Obrigada. E é bem importante, porque você é uma grande comunicadora. E o que você traz e as pessoas aqui é isso. Você está sendo a ponte. Sim. A ponte de comunicação para o mundo. Então, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Gente, nós vamos ficando por aqui. Obrigada novamente. As portas estão sempre abertas aqui para novidade, informações novas. Qualquer coisa aqui vai estar disponível para você. Obrigada. Tá bom? Gente, vamos ficando por aqui. Precisando desses produtos maravilhosos ou de alguma manipulada, alguma informação, é só buscar as farmácias da Andrea, que tem aqui em Sinop. É a terapêutica. Terapêutica, isso aí. Vou colocar aqui escrito para vocês, as redes sociais também. Vocês só entrar em contato que vocês vão ter um profissional assim, ó, de tirar o chapéu. Nós vamos ficando por aqui e uma boa noite para vocês.